Pedro não apareceu nem no banco contra o São Paulo, e o silêncio no ninho do urubu diz tudo. Mas o que poucos sabem é que o corte do camisa 9 foi só a ponta do iceberg. Dias antes da partida, Pedro abandonou um treino sem terminar, deixou o campo dizendo que a perna estava pesada, e desde então, o clima entre ele, a comissão técnica e parte do elenco virou um campo minado. Não foi só mais uma ausência por desgaste físico. Foi uma decisão que carrega bastidores quentes, reuniões tensas e um pedido de posicionamento que a diretoria preferiu ignorar. Felipe Luiz até tentou blindar, mas a situação explodiu nos corredores do CT. E agora, a pergunta que ecoa no vestiário é direta: ainda dá para contar com Pedro? Ou ele já desistiu sem avisar ninguém? Na última quarta-feira, durante o treino tático no Ninho, Pedro participou de 2 blocos, mas não voltou para o terceiro. Segundo o próprio jogador, ele comunicou ao auxiliar que estava com a perna pesada. Mas para parte da comissão, a saída soou como abandono. E isso pesou. No dia seguinte, Pedro voltou normalmente às atividades, mas na sexta veio a notícia: estava fora do jogo. E junto com a decisão, veio também o desconforto. Internamente, o staff técnico e alguns atletas começaram a relatar incômodos com o comportamento do atacante. A gota d'água não foi a ausência no treino, mas o acúmulo de episódios. Pedro virou um ponto de tensão silenciosa. Silenciosa demais até para um clube onde tudo costuma vazar. Só que dessa vez, o silêncio é mais barulhento que qualquer coletiva. A situação ficou tão delicada que os líderes do elenco tiveram que agir. Arrascaeta, Bruno Henrique, Alex Sandro e Léo Pereira chamaram Pedro para uma conversa a portas fechadas. Estavam ali como capitães, mas também como colegas. Prestaram apoio, sim, mas também cobraram comprometimento. O próprio Felipe Luiz participou da reunião e foi direto. Criticou o vazamento da suposta proposta de venda do jogador e afirmou que quem divulgou isso está trabalhando contra o clube. Mas o técnico também deixou claro que ainda acredita em Pedro. Disse que o vê como peça fundamental para o resto da temporada, mas que o Flamengo precisa do Pedro inteiro, física e mentalmente. Essa conversa foi o sinal mais claro de que o vestiário quer Pedro, mas exige atitude. Porque o futebol não espera por ninguém. O incômodo com Pedro não nasceu agora. Em 2023, ele foi agredido por um membro da comissão de Sampaoli, após se recusar a se aquecer durante uma partida. Na época, ele relatou abuso psicológico e foi punido com multa. Aquilo deixou marcas. Desde então, a relação com o clube passou a oscilar entre perdão e desconfiança. Agora, depois de uma lesão grave, Pedro voltou, mas sente que o espaço dele sumiu. Foram 20 jogos desde o retorno, e em apenas 8 ele foi titular. O jogador esperava mais minutos, mais respaldo e mais respeito. E quando o Flamengo prometeu sentar com seus representantes para renovar contrato, nada aconteceu. A diretoria se esquivou, disse que não havia promessa, e deixou o camisa 9 no vácuo. Resultado: Pedro se sente traído. Pedro não marca há mais de um mês. Está distante do gol, da confiança e, cada vez mais, do próprio Flamengo. O contrato vai até 2027, mas o clima já é de despedida não anunciada. Há quem diga no Ninho que uma proposta de 15 milhões de euros resolveria tudo. Mas será que vender Pedro é mesmo a solução? Ou o clube está prestes a abrir mão de um atacante que ainda tem lenha para queimar? O elenco sente. A torcida observa. E o jogador espera. Espera ser ouvido, valorizado, respeitado. Mas enquanto isso não acontece, o vestiário se divide e o Flamengo perde mais que um centroavante. Perde um símbolo de um ciclo que pode estar chegando ao fim. E se essa for mesmo a última temporada de Pedro com o manto, que ela não termine em silêncio.